semana passada nós iniciamos a pregação, hoje nós vamos então à mensagem 17 do livro de Atos. Nós vamos ler então no capítulo 5, hoje é uma proposta de uma leitura um pouco mais longa. Na semana passada a gente leu poucos versos, nós vamos inclusive repetir a leitura desses versos iniciais, que seria do 17 ao 21 ali mais ou menos, e hoje nós vamos repetir e vai ser a leitura de todo o trecho que eu vou pregar, e aí eu conto com a paciência de vocês. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo como haviam sido instruídos e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os seus companheiros convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos, não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem nesse nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Amém, irmãos? Que texto maravilhoso, que história emocionante, contagiante, empolgante, quando nós vemos o agir de Deus na vida desses homens, dando livramento, tirando eles da prisão. Óbvio, um dia eles foram presos, morreram, outros, apedrejados, ao fio da espada, cerrados ao meio, como diz a palavra, crucificados, enfim, mas nada, absolutamente nada, foge do controle de Deus e só acontece na hora que Deus permite. Até o momento em que Deus não quer que aconteça, nada vai acontecer. É isso que eu aprendo olhando para os relatos de Lucas no livro Atos dos Apóstolos. Então hoje nós vamos continuar meditando sobre a prisão, essa segunda prisão dos apóstolos. Eles já haviam sido presos, só que na outra ocasião as próprias lideranças colocaram eles em liberdade. Agora foi o próprio Deus quem os colocou em liberdade. A prisão dos apóstolos, então, segunda parte. A mesma introdução da semana passada, deu preguiça de escrever algo novo. A inveja motiva uma ação contra os servos de Deus, mas o fim ainda não é chegado, pois os planos de Deus são maiores. E hoje nós vamos meditar em alguns assuntos como acontecimentos extraordinários, a figura do madeiro e a posição de Cristo. Amém? Vamos fazer mais uma oração, vocês podem permanecer sentados nesse momento.
E eu clamo a Deus agora por orientação, por direção, e para que também o Senhor esteja trabalhando no coração de vocês enquanto vocês ouvirem a mensagem do Evangelho, que isso transforme, que renove, que motive, que confronte a vida de vocês, se assim for do desejo, da vontade, no plano do Senhor para as nossas vidas. Pai, eu me rendo completamente aos teus cuidados nessa hora. Reconheço, Senhor, a minha pequenez, a minha insuficiência. Eu sei que não sou digno de estar transmitindo a Tua palavra, mas eu entendo também que é a Tua graça, a Tua misericórdia que se renovou sobre a minha vida, Senhor, que me faz poder falar das grandezas de Deus como um dia esses apóstolos também falaram, Senhor. Me enche, Pai querido, de humildade, também de ousadia, de confiança, de certeza nas Tuas promessas, de coragem para falar, Senhor, a Tua palavra. E abre, Senhor, corações nesse lugar, abre o entendimento de vidas, de pessoas que se reúnem conosco aqui, Senhor. Que a Tua palavra transforme, trabalhe, renove, que a Tua palavra, Senhor, nos torne mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo a cada dia, é o que eu te peço, em nome do Senhor, amém e amém. Vamos então à primeira linha de raciocínio. Eu tenho hoje bastante coisa, e ainda bem que eu dividi esse sermão em duas partes, porque não teria condições de fazer tudo em uma única reunião, em um único culto, uma única pregação. Mas mesmo assim, talvez daria até para fazer uma terceira divisão. Mas vamos lá. Primeiro nós vamos falar sobre a nossa relação com os anjos. E aí eu quero que, talvez alguém já esteja preocupado sobre o que o pastor vai falar nesse ponto aqui. Eu quero que vocês releiam aí os versículos 19 e 20, está ali. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere. Levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Então essa aparição, essas referências que a Bíblia muitas vezes nos dá, tanto no Antigo Testamento como também no Novo, da presença de seres angelicais, anjos, enviados de Deus, que vão anunciar a vontade de Deus. Você vai ver o relato a Maria, mãe de Jesus, a Isabel, a sua parenta, outros episódios com José também, o anjo que chega e lhe dá a mensagem. Então, há sim, uma menção dos seres angelicais na Bíblia. A palavra do Senhor no Novo Testamento também nos diz que alguns, sem saber, até hospedaram anjos na sua casa. Esse texto ele é um pouco complexo, há uma discussão ali entre os comentaristas, se estaria falando a respeito dos mensageiros de Deus, de pregadores. Eu acredito que não, mas enfim, também não é essa a questão. Mas como que é a nossa relação com os anjos, irmãos? É só você procurar nas letras das canções que muitas vezes a gente ouve por aí, que a gente canta, a gente não, nem todo mundo canta, eu por exemplo não canto, mas que a igreja muitas vezes canta, a igreja do Senhor Jesus, o povo de Deus, quase que enaltecendo a presença desses seres, é quase que muitas vezes uma adoração aos anjos, e a gente precisa ter todo o cuidado eu não duvido que possa acontecer, mas se em algum momento um anjo lhe aparecer, se um anjo falar com você, cuidado, porque como nós temos hoje as Sagradas Escrituras completas a nosso dispor, se o anjo falar qualquer coisa a vocês precisam verificar o que a Bíblia fala sobre esse assunto, porque tem gente que diz assim: a Bíblia fala isso, mas me apareceu um anjo e me disse diferente. Que perigo, e Paulo fala, se até mesmo um anjo de luz aparecer a vocês trazendo um outro evangelho diferente desse que eu já apresentei, seja anátema, maldito. Então tem que ter sempre esse cuidado, com anjos, com profecias, com mensageiros, com visões, com sonhos. A palavra de Deus, ela sempre é a resposta final.
E existem muitas questões que às vezes nós somos até mesmo meninos, imaturos, né? Que a Bíblia já está revelada num determinado assunto, mas eu quero ouvir uma confirmação extra bíblica. Então também temos que tomar cuidado com isso. Mas veja só, eu tenho 2 textos que eu quero compartilhar com vocês. Eu não sei, né, se ficou boa a escolha aqui das cores, mas eu vou ler, vocês também podem acompanhar nas Bíblias de vocês. Primeiramente, nós temos um texto em Hebreus, capítulo de número 1. Ali ficou de 1 a 4, mas não é de 1 a 4. Tá? É só o verso 4. Os anjos, é uma pergunta retórica que o autor, a epístola aos Hebreus, né, é uma pergunta retórica que ele faz, falando sobre a pessoa de Cristo e os anjos. Ele faz comparações de Jesus com os anjos, de Jesus com Moisés, de Jesus com a lei, enfim, né, esse é o teor da epístola toda. Mas aqui ele diz o seguinte: os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Então nós já começamos aqui aprendendo que se os anjos estão entre nós, eles estão a serviço, né, de Deus e a nosso serviço também, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Então nada de culto aos anjos. A epístola de Paulo aos Colossenses já corrige isso, né? Nada de culto aos anjos, de adoração aos anjos. E uma vez eu estava em um culto, irmãos, e eu acabei fazendo algo assim totalmente intencional. Eu vou tirar essa pasta aqui que eu não estava vendo o Michael. Agora eu estou te vendo, Michael. Eu fiz algo totalmente intencional no culto. Um outro pastor estava presente, o dirigente deu a palavra para aquele pastor fulano de tal, não vou citar o nome obviamente, né? Até porque essa pregação vai para o YouTube, depois eu não quero me complicar. Pastor, vem dar uma palavra aqui, se você tem algo de Deus, compartilhar um texto, alguma coisa. E o pastor foi lá e falou, né? Irmãos, eu estava vindo para cá, e quando eu cheguei aqui, irmãos, eu cheguei um pouquinho atrasado, já estava acontecendo o culto, estava tendo louvor. Vocês não viram, mas eu vi, irmãos. Tinha um anjo aqui no meio de vocês, a asa dele, a esquerda tocava naquela parede e a direita naquela outra lá. Ele estava aqui, ó, batendo a asinha dele em cima de vocês durante o louvor. Aí a igreja, irmãos, a igreja foi a loucura, né? Uau! Glória a Deus, aleluia, aquele euforismo, aquela coisa toda, né? E o cara só falou isso. Ele não abriu a Bíblia, ele não leu um texto, ele não, tem um anjo aqui. Uau! Aí eu era o pregador da noite. Que climão, hein? Pô, agora eu vou pregar. Aí me chama para pregar e eu digo assim: irmãos, na maior cara de pau, irmãos, Jesus está aqui, irmãos. Aí teve não vou dizer meia dúzia, foi menos, uns 3, 4 disseram amém, glória a Deus. E o resto todo mundo quietinho, né? Eu falei isso, irmãos, justamente para que vocês percebessem que vocês se emocionaram demais com a possível presença de um anjo entre nós, e que eu não duvido que ele esteja aqui, mas o fato de Jesus estar aqui não reproduziu em vocês nada de louvor e adoração. A igreja ficou assustada, né? Irmão, se eu estiver pregando aqui, algum de vocês enxergar: pastor, tem um anjo aí no altar contigo. E aí, irmão, tudo bem? Toca aqui, pá! E o culto continua. Porque o culto não é para ele, o culto é para Deus, o culto é para Jesus. E você vai ver essa relação dos apóstolos com os anjos, inclusive o apóstolo João, né, deu uma bola fora, como a gente costuma dizer. Leia comigo no livro de Apocalipse: e o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí a seus pés. João contando o que ele fez com a sua reação diante do anjo, né? Então caí a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você é, como os seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a
Deus. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Adore a Deus. Amém, irmãos? Então, esse ponto aqui foi vencido. Entendemos isso, né? A nossa relação com os anjos, se tiver anjo aqui, irmãos, bem-vindos, cantem, louvem a Deus, porque é isso que eles fazem, mas o nosso culto não é para eles, ok? Vamos adiante. A referência ao madeiro. Eu tenho observado como que os apóstolos mencionam a palavra madeiro, mas Jesus não foi crucificado no madeiro, Jesus foi crucificado na cruz. Vocês concordam comigo? Só que quando a gente olha para a palavra do Senhor Bom, primeiro vamos ler o texto aqui. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo ou pendurando, na Almeida, né, num madeiro. Agora, confiram comigo esse texto em Deuteronômio. Deuteronômio já falava a respeito do madeiro, mas não era a cruz. Porque lá na península do Sinai, quando o povo hebreu está reunido lá com Moisés, se preparando para a peregrinação, eu nem sei, nosso professor de história está aqui, nem sei se Roma já existia na época, né? Eu quero aqui imaginar que não, mas depois a gente pode dar uma pesquisada. Então, não se tem uma menção à cruz. Era um madeiro onde se enforcava o criminoso. E aí o texto diz assim: porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. A palavra do Senhor ali por Moisés diz o seguinte, né? Quem for pendurado no madeiro deve ser retirado antes do anoitecer e enterrado. Não pode ficar pendurado lá a noite toda, porque é aquele cara que foi pendurado no madeiro, ele é um maldito de Deus. Agora, a interpretação, a lógica paulina, né? Pedro já tinha feito isso antes, mas Paulo deixa registrado, né? Entende que aquela menção a um madeiro onde o cara ficava pendurado, na verdade era uma referência à cruz, onde Cristo seria pendurado, não enforcado, mas crucificado, porque agora, né, debaixo do domínio romano, o método de execução era outro. E aí Paulo diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição. Olha o que o texto anterior dizia, né? Maldito aquele que for pendurado. E agora Cristo se torna maldito no nosso lugar. Nós éramos, sem Cristo, malditos para Deus, mas Ele se torna maldição no nosso lugar, em nosso lugar, pois está escrito. E aí Paulo faz referência ao mesmo texto que eu mencionei para vocês anteriormente: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Gálatas 3:13. E aí Pedro, orientado pelo Espírito Santo, obviamente, não é sua inteligência, não é o seu intelecto, mas Pedro, e interessante o contexto, para quem que Pedro está falando? Pedro não está falando para um romano, Pedro não está falando para um gentil de cultura grega, não está falando para um helenista, Pedro está falando para o povo de Israel, para os representantes da lei mosaica, aqueles que eram intérpretes, aqueles que estudavam, aqueles que ensinavam a lei. E Pedro está dizendo para eles: vocês o penduraram no madeiro, para ver se eles se tocavam que Moisés já tinha dito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, portanto então ele se faz maldição no nosso lugar. Pedro poderia ter usado a palavra cruz, parece que seria mais lógico, vocês não acham? Porque Jesus foi crucificado, foi fixado na cruz. Pedro poderia ter dito: olha, vocês o crucificaram, vocês o penduraram na cruz, vocês o fixaram na cruz, colocaram cravos em suas mãos e nos seus pés para que ele ficasse exposto na cruz. Mas Pedro faz questão de mencionar o quê? O madeiro, porque era uma referência clara para eles da maldição de Deus sobre aquele que está pendurado no madeiro. E aí a gente fica lembrando, né, da crucificação de Jesus, quando Jesus ora ao Pai e faz aquela oração que é estranha a nós, né? Como assim? Deus meu, por que me abandonaste?
Por que me desamparaste? Como que Jesus faz essa oração? Ele que é tão íntimo, que é tão ligado com o Pai, agora está dizendo que o Pai o abandonou. E alguns que estavam ali, as palavras são muito parecidas, né? Olha, ele está clamando por Elias, mas não era nada disso. Ele sente exatamente no momento da crucificação o peso dos pecados da humanidade sobre os seus ombros, e nós todos sabemos que o que faz separação entre homem e Deus é o pecado. O que causa distanciamento entre nós e o nosso Criador é o pecado. E aí Jesus sente todo esse pecado sobre si, e se você um dia se sentiu distante de Deus, agora você imagine o quão distante Jesus se sentiu naquele momento, sendo que os meus, os teus, os nossos pecados estão sobre ele. Ele se faz maldito, maldição em nosso lugar. Isso é um motivo para nós nos alegrarmos, não é motivo para nós ficarmos tristes, puxa, sim, tristes, né? Porque de fato somos pecadores, mas Jesus é Salvador. Há uma frase que diz que, lendo a Bíblia, eu descubro que eu sou mais pecador do que eu pensava, mas Jesus é mais Salvador do que eu imaginava. Essa é a alegria que nós temos. Vamos adiante. Aí então, Pedro, dentro da sua defesa, mais uma vez diante do sumo sacerdote, diante do sinédrio, das autoridades, mais uma vez ele se defende, e é interessante e curioso, e eu apresento isso para vocês, a maneira como ele apresenta Jesus. Como que você apresenta Jesus? Como que Jesus é para você? Deus o exaltou, já começa dizendo isso, que Deus o exaltou. Vocês penduraram ele no madeiro, mas Deus o exaltou, colocando-o à sua direita, à sua destra, como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Então esse é o Cristo que é pregado pelos apóstolos, esse é o Cristo que é pregado ao longo dos séculos pela igreja, a igreja de Cristo, né? E esse é o Cristo que deve ser crido e pregado por todos nós, não o Cristo derrotado, não o Cristo humildezinho, simplesinho, sandalinha de couro, mas o Cristo glorificado, exaltado, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eu quero mostrar para vocês também algumas passagens. A de Filipenses é clássica, né? Eu amo esse texto. Que Paulo diz que nós devemos ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que mesmo sendo Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus e se entregou e veio como servo e foi obediente até a morte de cruz, ok. Por isso, continua Paulo, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso é uma bomba, irmãos, isso é uma explosão, é o Cristo que nós cultuamos aqui. E aí nós temos aquele texto ali em Apocalipse, e eu não coloquei o texto para não ficar muita informação, e aí a fonte ela vai ficando cada vez menor, mas aí eu quero ler com vocês em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 10 até o 19. Em Apocalipse 1, do 10 ao 19, nos diz assim a palavra do Senhor. No dia do Senhor, aqui é João falando, João o apóstolo. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito.
Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como o bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Aleluia, é esse aqui, vitorioso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, vivo para todo o sempre. É esse o Cristo apresentado pelos apóstolos, digno, merecedor do nosso culto, da nossa adoração, do nosso louvor. Amém? Vamos adiante. E aí, por fim, eu quero falar sobre o Deus do impossível, e vocês vão ver que a ordem, ela não está conforme a ordem do texto. Eu fui criando uma ordem de raciocínio lógico para que nós chegássemos aqui e falássemos a respeito do Deus do impossível no final, mas esse Deus do impossível poderia ter sido o primeiro ponto da pregação, porque já no início do trecho que nós lemos, nos diz que encontramos a prisão, os guardas estão falando, trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos, não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Existem tantas referências na Bíblia, irmãos, existem tantas passagens, tantos acontecimentos extraordinários, que nos apontam para um Deus que é um Deus do impossível, que nos fazem acreditar em um Deus que muda a história de uma pessoa quando todos dizem que não tem mais solução, nos faz olhar para um Deus que muda a nossa sorte, muda a nossa história, muda destinos, devolve a vida, e faz coisas inimagináveis, humanamente falando. Eu estou, irmãos, passei a tarde hoje meditando nessa palavra, fiz uma viagem muito rápida na sexta, fui até Alegrete na minha mãe, era aniversário dela, voltei ontem, e é um momento assim, que dá para meditar bastante, porque são quase 8 horas dirigindo para ir, quase 8 horas dirigindo para voltar, então assim, meditei muito sobre isso. Ontem cheguei, hoje fui montar os slides, tanta informação, agora eu precisava unir todas essas informações e transmitir a vocês, mas estou muito convicto que esse Deus que faz o impossível, continua fazendo em nós e através de nós. Esse Deus continua agindo. E aí, aquelas pessoas que se depararam com esse acontecimento extraordinário se perguntaram como que isso aconteceu. E qual a resposta que você daria? Qual a resposta que eu daria? Não, foi o seguinte: o anjo chegou, aí o anjo soltou um poder de luz nos olhos dos guardas, os guardas ficaram cegos, dormiram. Vão imaginar os filmes, né? Congelaram ali, aí o anjo foi lá, tirou a chave do bolso do guarda, abriu a prisão, tirou Pedro e João para fora, devolveu a chave e devolveu ali a visão, e os guardas acordaram como se nada tivesse. Eu não sei como que isso aconteceu, vocês percebem? E isso é o que faz de fato a história ser mais maravilhosa. Como que aconteceu? Eu não sei. E aí, claro, você pode imaginar, desde que você não afirme que foi assim ou assado, mas imagine como você quiser, como que aconteceu, como que Deus
operou essa maravilha, esse milagre, e muitas vezes nas nossas vidas existem acontecimentos onde Deus entra em ação e faz, e a gente fica às vezes até sem reação. Como que isso foi acontecer? Como que Deus agiu dessa maneira e eu não sei explicar? E a gente tenta compartilhar com outras pessoas e a pessoa quer saber, tá, mas como? Eu não sei explicar, mas eu sei dizer que Deus fez. Você lembra no capítulo 9 de João, aquele cara que era cego de nascença, e todo mundo à sua volta, tá, mas como que foi? Mas esse homem que te curou, ele é o Messias ou não é? Ele era pecador ou não é? Mas como que ele te curou? E o camarada já estava dando entrevista para tudo que era emissora, e ele já estava cansado de repetir a mesma história, e chega num momento que ele diz assim, olha, uma coisa eu posso dizer, eu era cego, e agora eu vejo. É tudo que eu posso dizer a vocês. Eu era cego e agora eu vejo. E eu tenho então 2 textos para compartilhar com vocês. Mateus 19, 25 e 26. Nesse capítulo aqui Jesus está falando sobre os ricos entrarem no reino dos céus. O quão difícil, porém não impossível, Jesus disse. E Jesus disse que era mais fácil passar um camelo pelo furo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí alguém diz assim, mas então, se é assim, ninguém vai se salvar. Qual é a resposta de Jesus? Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram, nesse caso, quem pode ser salvo? E aí a resposta de Jesus Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Sabe aquela pessoa que você talvez, não estou afirmando, mas você talvez ache que é tão coração duro, é tão difícil, aquela ali não se converte? Para Deus é possível. Aquilo que é impossível aos homens, para Deus é possível. E temos também, dentro do relato do nascimento de Jesus e consequentemente, também na sequência da história do próprio João Batista, também Isabel, o anjo está falando para Maria, também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril, já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. E essa história aqui, ela é muito parecida com a história de Sara, Abraão e Sara, no capítulo 18 de Gênesis, e lá aparece também, para Deus há alguma coisa porventura impossível? Deus é o Deus do impossível. É o Deus que abre cadeias, é o Deus que transforma realidades, é o Deus que muda perspectivas, é o Deus que devolve a vida, que cura. E nós oramos frequentemente para que Deus abençoe, que Deus cure quando tem algum enfermo entre nós. A gente não promete, esse que é o erro da igreja atual, prometer a cura. Não, você vai ser curado sim. Não, eu não prometo isso para ninguém, mas eu digo, nós vamos orar e Deus é poderoso para curar, porque Ele é o Deus do impossível. Quantas pessoas têm a experiência de ter ido ao médico, ter feito o exame e o médico ter desenganado e ter dito, olha, não tem saída, volta para casa, se despede dos teus familiares, aproveita os teus últimos dias, e a pessoa foi curada. Então a última palavra, ela é do Senhor. Amém?